Amores, vou contar a história da minha seguidora Lara. A Lara contou que quando ela tinha uns 8 anos, ela teve um pesadelo muito esquisito. A Lara sonhou que ela estava no meio de um labirinto. Sabe aqueles labirintos vivos, igual tem no filme Iluminado? Assim. E ela andava por esse labirinto, andava, até que ela chegou num lugar, num ponto do labirinto, que tinha uma lâmpada. Tipo, gênio da lâmpada mesmo. Aí ela foi lá, pegou a lâmpada, esfregou e, claro, saiu um gênio. Só que quando esse gênio saiu da lâmpada, tudo ficou vermelho, sabe? Como se a visão dela tivesse vermelha. E aí esse gênio se aproximou dela devagarinho e sussurrou alguma coisa no ouvido esquerdo dela. A Lara hoje já é adulta, mas ela lembra desse sonho com clareza de detalhes. A única coisa que ela não sabe é o que esse gênio falou pra ela. Até hoje, ela não consegue lembrar. E desde que a Lara teve esse pesadelo, até hoje, toda vez que ela tá perto de alguma coisa sobrenatural, tem algum fantasma, alguma coisa, esse ouvido dela fica mais aguçado, como se ela conseguisse escutar as coisas sobrenaturais com esse ouvido que o gênio sussurrou alguma coisa pra ela. Mais um relato de seguidor e dessa vez eu vou contar a história da Júlia. Essa história chegou na rede aqui do lado, então se você tem alguma história, manda lá porque pode virar vídeo. A Júlia contou que quando ela tinha uns 12, 13 anos, ela foi com a família dela passar um final de semana na fazenda do avô. E aí de noite eles fizeram uma fogueira do lado de fora da casa e tava todo mundo lá sentado, reunido, batendo papo. Quando ela e a prima dela começaram a escutar uns barulhos muito estranhos vindo de um mato, de um matagal que tinha perto da casa. Elas acharam que era um primo zoando com elas e falaram, vamos lá ver, vamos dar um susto nele. Elas pegaram uma trilha no meio desse matagal e foram andando, e o barulho começou a ficar cada vez mais estranho. Elas começaram a ver umas pegadas esquisitas no chão e uns arranhados no tronco das árvores. Elas ficaram apavoradas e quando elas estavam resolvendo voltar para casa, elas escutaram uma voz de homem rouca, muito estranha, falando, pode entrar? Elas não quiseram nem saber, saíram correndo e voltaram para perto da família. E quando elas chegaram lá, o tal primo que ela achou que estavam zoando com elas, estava lá na fogueira, ele nem tinha saído de lá. E a família dela jurou que ninguém tentou assustar as duas, que ninguém sabe o que aconteceu. No dia seguinte de manhã elas foram lá e não tinha mais pegadas, mas elas acharam todas as marcas nos troncos das árvores. Oi, Maria, estou de volta e vou contar uma história de seguidora. Essa história chegou na rede aqui do lado, então se você tem alguma história bizarra, manda lá porque pode ser selecionado e virar vídeo. Me segue lá também. Hoje eu vou contar a história da Mika. Ela contou que ela sempre dorme com a luz da sala dela acesa e a porta do quarto fechada. E aí, nesse dia que isso aconteceu, ela fez isso. Ela acendeu a luz da sala, foi pro quarto, fechou a porta, deitou e dormiu. E aí ela teve um pesadelo bizarro. Nesse pesadelo, ela acordava, olhava pra porta do quarto dela e a porta tava aberta. Tava tudo escuro, tudo apagado na casa. E tinha um homem com uma cartola, ela só via o contorno do corpo dele, parado na porta do quarto dela. E ele ficava falando que tinha que conversar com ela, que era uma coisa muito importante, que ele tinha que falar com ela. Ela falou que no sonho ela tava com muito medo. E quando ela finalmente conseguiu acordar, ela olhou para a porta do quarto dela, que ela tem certeza que ela tinha fechado, e a porta estava entreaberta. E ela viu um vulto do lado de fora da porta. Ela se virou para acender a luz do quarto e quando ela olhou de novo não tinha nada. E aí, o que vocês acham que ela viu? Amores, vou contar a história da minha seguidora Milena. Essa história chegou na rede aqui do lado, então se você tem alguma, me manda lá porque pode ser selecionada e me segue lá também. A Milena contou que quando ela era criança, ela costumava ver umas coisas que só ela via. Ninguém mais da família via, tipo pessoas e coisas assim. E aí a tia dela, infelizmente, foi brutalmente assassinada. E aí, alguns dias depois do velório, a Milena estava andando com o pai dela pelo centro da cidade, eles estavam atravessando uma rua. Quando ela viu uma moça vir atravessando do lado contrário, ela estava chorando muito, ela foi andando e sentou no meio-fio e ficou lá, sentada, com a mão no rosto, chorando muito. E essa moça era idêntica à tia dela que tinha sido assassinada. E a Milena ficou tentando chamar a atenção do pai dela para poder mostrar que aquela moça era igual à tia dela. Quando ela finalmente conseguiu fazer ele parar e olhar para trás e falar, olha pai, é igual à tia. Ele olhou e falou, Milena, não tô vendo ninguém ali. E ela tava lá vendo a moça sentada chorando. Então até hoje ela tem certeza que ela viu a tia dela. Que ela ainda tava aqui nesse plano, que ela ainda não tinha passado para um outro plano, enfim. O que vocês acham? Oi, amores, vou contar a história da minha seguidora Bela. A Bela contou que um dia ela teve que ficar até mais tarde no colégio porque ia ter uma reunião de um projeto do Grêmio. E aí, enquanto ela esperava essa reunião começar, ela, um amigo e uma amiga ficaram zoando e resolveram brincar de pique-esconde. Então era a vez dessa amiga contar, a Bela e o amigo foram se esconder. Eles estão lá escondidos e nada da menina aparecer. Até que de repente eles escutaram um grito da garota, apavorada, e eles foram atrás pra ver o que estava acontecendo. Eles foram até um campo de futebol que tem no colégio e tem umas árvores depois desse campo. Ela estava parada ali perto dessas árvores. Ela falou que ela viu um homem parado e ela achou que fosse esse amigo e chegou perto pra poder pegar ele no pique, né, no pique-esconde. Só que quando o cara se virou, ele não tinha olhos e era tipo 2 lanternas muito brilhantes. Isso me lembrou na hora a Mansão Bly. Só que essa história da Bela chegou há meses atrás. E um detalhe muito importante dessa história é que essas árvores que ficam depois do campo de futebol, depois dessas árvores tem um cemitério. Então assim, gente, o que vocês acham que essa amiga da Bela viu? Oi, Maris, vou contar a história da minha seguidora Gigi. Essa história chegou na rede aqui do lado, então se você tem alguma história bizarra, manda lá porque ela pode ser selecionada e virar vídeo. A história da Gigi vai ser meio que em 2 partes.
porque são duas histórias diferentes, mas interligadas. Então Gigi contou que em 2014 ela perdeu um irmão, ele ficou doente e faleceu. Foi muito triste pra família dela, obviamente. E aí depois do velório, do enterro do irmão dela, eles foram pra casa e tava todo mundo destruído. E ela conta que a disposição da casa dela é tipo o quarto, o banheiro e o quarto do irmão. Então sempre que ela saía do quarto e o irmão dela tava saindo do banheiro, eles esbarravam. Isso sempre acontecia. E aí, nesse dia depois do velório, ela levantou de madrugada pra colocar a filha dela pra dormir. E quando ela tava saindo do quarto, carregando a filha meio grogue, ela bateu no irmão dela. Esbarrou nele. Ela teve certeza, tipo, ela sentiu fisicamente. Só que quando ela olhou pra cima, não tinha ninguém. E ela conta que nos dias que se seguiram, a família dela ficava sentindo o cheiro do perfume do irmão, sentindo a presença dele toda hora. E agora vem a segunda parte da história, é só aí nos comentários que vocês vão achar. Parte 2 da história da Gigi. Então, depois que o irmão da Gigi faleceu, ela tinha um cachorro, né, que era da família toda, e esse cachorro sentiu muito a morte do irmão dela. Ele foi ficando cada vez mais amuado, começou a adoecer, teve um problema renal. E aí, um dia, a Gigi tava na janela e ela viu alguém saindo, um homem, saindo com o cachorro pra passear, tipo assim. Ela achou que era o pai dela e saiu correndo e foi até a porta da cozinha pra poder falar com ele algum recado, alguma coisa. Só que quando ela chegou lá e dava pro quintal, ela não viu ninguém. Ela não entendeu direito e começou a procurar pela casa, pelos dois, ou pelo cachorro ou pelo pai. E aí ela finalmente achou o cachorrinho dela na sacada, deitado, e quando ela chegou perto, ela viu que ele tinha virado estrelinha. Então, gente, não sei vocês, mas eu acredito que o irmão dela foi lá buscar o cachorrinho e levar ele para um outro plano, para um lugar melhor.